Bem-vindos ao Gênio do Quiz! Bem-vindo ao Quiz de Engenharia! Prepare-se para enfrentar desafios complexos que vão testar seus conhecimentos e habilidades. Mas não se preocupe, cada pergunta é uma oportunidade de aprender algo novo e aprofundar seu entendimento sobre o mundo da engenharia. Está pronto para o desafio? E antes de começarmos, já aproveita para se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas aventuras. Estão prontos? Então vamos nessa! Elétrica e eletrônica. Pergunta 1. Qual é a lei de Ohm? I igual a R vezes B, R igual a V mais I, V igual a R vezes I, ou P igual a V vezes I? V igual a R vezes I. A lei de Ohm estabelece que a tensão V em um resistor é igual ao produto da corrente I e da resistência R, ou seja, V igual a R vezes I, ou tensão igual a resistência vezes a corrente. A lei de Ohm é um princípio fundamental da eletricidade que garante que a corrente elétrica, a tensão e a resistência se mantenham em equilíbrio, de forma que os aparelhos eletrônicos, como celulares e outros dispositivos, funcionem corretamente de forma segura. Quando você conecta o celular à tomada, por exemplo, a lei de Ohm garante que a quantidade de corrente elétrica e a tensão fornecida à bateria do celular seja adequada para carregar de forma segura. Cada dispositivo eletrônico foi projetado para funcionar com uma tensão e corrente específicas, e a lei de Ohm ajuda a assegurar que não haja sobrecarga. Se a tensão e corrente forem muito altas, o dispositivo pode se danificar. E se forem muito baixas, o carregamento pode ser muito lento ou até não ocorrer. Pergunta 2. Qual é a unidade de capacitância no sistema internacional? Volt, Ohm, Ampere ou Farad? Farad. A unidade de capacitância no Sistema Internacional de Unidades é o Farad. A capacitância é definida como a quantidade de carga que um capacitor pode armazenar por unidade de tensão. Os capacitores são pequenos componentes eletrônicos usados em dispositivos como computadores e smartphones para armazenar energia temporariamente e ajudar a regular o fluxo de eletricidade. Eles funcionam de forma simples, mas muito importante. Imagine que você tem uma bateria em seu celular e essa bateria libera energia de maneira contínua. No entanto, certos componentes do celular, como o processador ou a tela, exigem picos de energia em momentos específicos. O capacitor guarda uma pequena quantidade de energia e a libera quando o dispositivo precisa dessa energia extra, mantendo o funcionamento estável e eficiente. Um bom exemplo disso acontece quando você usa seu smartphone e a tela pisca ou o processador faz várias operações rápidas. O capacitor ajuda a fornecer energia de maneira imediata, evitando que o dispositivo trave ou sofra quedas de desempenho. Ele faz isso rapidamente em um intervalo de tempo muito curto, e depois recarga novamente a energia que armazenou, prontos para usá-la quando necessário. Pergunta 3. O que significa a sigla LED? Light Electrical Diode, Light Emitting Diode, Light Emission Diode ou Low Energy Deficit? Light Emitting Diode. LED significa Light Emitting Diode, ou diodo emissor de luz. É um dispositivo semicondutor que emite luz quando uma corrente elétrica passa por ele. Os LEDs, diodos emissores de luz, têm se tornado cada vez mais populares entre os dispositivos do nosso dia a dia, devido à sua eficiência energética e durabilidade. Em vez de consumir grandes quantidades de energia, como as lâmpadas incandescentes tradicionais, os LEDs emitem luz ao passar corrente elétrica através de um material semicondutor, o que os torna muito mais econômicos. No caso de carros, por exemplo, os LEDs são usados em painéis de displays para mostrar informações importantes como velocidade e consumo de combustível, devido à sua alta visibilidade e baixo consumo de energia. Em semáforos, os LEDs são preferidos porque podem ser vistos de longe, duram mais tempo e são mais fáceis de substituir do que as lâmpadas antigas. Em aparelhos de TV, os LEDs são usados para iluminar a tela, proporcionando cores mais vibrantes e economizando energia, além de ajudar na fabricação de televisores mais finos e leves. Esses dispositivos funcionam de maneira eficiente e duram mais do que os métodos tradicionais de iluminação, o que também reduz a necessidade de manutenção frequente. Como resultado, os LEDs são uma escolha inteligente tanto para questões práticas quanto econômicas, ajudando a reduzir o impacto ambiental ao mesmo tempo em que oferecem uma iluminação clara e duradoura. Pergunta 4. Qual dispositivo é usado para armazenar energia em um campo elétrico? Indutor, resistor, transformador ou capacitor? Capacitor. Um capacitor armazena energia elétrica na forma de um campo elétrico entre suas placas. Quanto maior a capacitância, maior a quantidade de energia que pode ser armazenada. Baterias de veículos elétricos como as do Tesla são responsáveis por armazenar e fornecer energia elétrica para o carro. Elas funcionam com base em princípios de capacitância e outros componentes.
o que ajuda a garantir que a energia necessária para o carro funcionar seja liberada de maneira eficiente e quando preciso. A capacitância nesse contexto refere-se à capacidade de um sistema armazenar carga elétrica, ou seja, a bateria consegue guardar energia que será usada para alimentar o carro em movimento. Ao contrário de uma bateria comum, a bateria dos veículos elétricos armazena uma grande quantidade de energia, e os capacitores são usados junto com outros componentes, como transistores e circuitos, para otimizar a distribuição dessa energia. Isso é essencial para que o veículo tenha a potência necessária para acelerar e viajar a longas distâncias, além de garantir que a energia seja liberada de forma constante e controlada. Tesla, por exemplo, utiliza baterias de íons de lítio, que oferecem alta eficiência e capacidade de armazenamento em comparação com outras tecnologias. Pergunta 5. O que é potência elétrica? Existência de um circuito elétrico, fluxo de corrente em um fio, tensão aplicada ao circuito ou taxa de transferência de energia elétrica? Taxa de transferência de energia elétrica. A potência elétrica é a taxa com que a energia é consumida em um circuito. Ela é dada pela fórmula de P igual a V vezes I, onde P é a potência, V é a tensão e I é a corrente. A potência elétrica é a quantidade de energia que um aparelho consome em um determinado tempo. Em outras palavras, quanto maior a potência de um eletrodoméstico, mais energia ele usa em menos tempo. Por exemplo, uma geladeira ou um secador de cabelo com maior potência vai consumir mais energia, o que pode aumentar sua conta de luz. A potência de um aparelho é medida em watts, e está relacionado diretamente com a quantidade de eletricidade que ela utiliza enquanto está em funcionamento. Isso significa que se você usar um secador de cabelo de alta potência por mais tempo, ele consumirá mais energia elétrica, impactando no valor final da sua conta de luz. Um exemplo, geladeiras de modelos mais antigos como a dos anos 80 apresentavam um consumo em torno de 2.000 kWh anuais, enquanto geladeiras de modelos mais novos dos anos 2000 em diante apresentam um consumo em torno de 350 kWh anuais. Termodinâmica e energia. Pergunta 6. Qual é a primeira lei da termodinâmica? A energia pode ser destruída, a energia total do universo é constante, a energia cinética de um sistema sempre aumenta, ou o calor flui espontaneamente para o frio? A energia total do universo é constante. A primeira lei da termodinâmica, também conhecida como o princípio da conservação da energia, afirma que a energia total de um sistema isolado é constante, ou seja, ΔU igual a Q menos W, onde ΔU é a variação de energia interna, Q é o calor absorvido e W é o trabalho realizado pelo sistema. A primeira lei da termodinâmica, também conhecida como lei da conservação de energia, explica como a energia não pode ser criada ou destruída, mas apenas transformada de uma forma para outra. No contexto de motores de carros ou usinas de energia, essa lei descreve como a energia térmica gerada pela queima de combustível é convertida em trabalho mecânico para gerar movimento ou eletricidade. Em um motor de carro, a gasolina queimada no motor libera energia térmica, calor. Essa energia aquece os gases no cilindro, fazendo com que eles se expandam. Essa expansão empurra o pistão, que é conectado a outras partes do motor, gerando o movimento das rodas. Ou seja, a energia do combustível é transformada em movimento, de acordo com a primeira lei da termodinâmica. Pergunta 7. Qual é o ciclo usado em motores de combustão interna? Rankine, Carnot, Otto ou Stirling? Otto. O ciclo Otto é utilizado em motores de combustão interna, como os de automóveis a gasolina. Ele é composto por duas etapas, compressão e combustão, que geram trabalho. O ciclo Otto é o processo que explica como os motores a gasolina funcionam para gerar movimento. Em termos simples, é como o motor engole o combustível e o ar, depois os comprime para aumentar a pressão e a temperatura. Isso faz com que a mistura se acenda sozinha, gerando uma explosão controlada. Essa explosão empurra o pistão para baixo, gerando a energia que o carro faz para andar. Esse ciclo acontece rapidamente e repentinamente, o que garante que o motor funcione de maneira contínua. Pergunta 8. O que é entropia? Calor gerado em uma reação química, medida da desordem em um sistema, razão entre a pressão e o volume, ou o trabalho realizado por um gás? Medida da desordem em um sistema. A entropia é uma medida da desordem ou aleatoriedade de um sistema. Quanto maior a entropia, maior a desordem. Em processos termodinâmicos, a entropia tende a aumentar, o que significa que os processos são irreversíveis. A entropia é um conceito da física que ajuda a entender como a energia térmica se espalha em sistemas como as geladeiras. Em um sistema de refrigeração, a entropia é importante para garantir que a energia térmica, ou o calor, seja removido de forma eficiente do interior da geladeira para mantê-la fria. Quanto mais eficiente o controle da entropia, mais eficaz será o sistema de refrigeração, economizando energia e mantendo a temperatura interna constante. Por exemplo, ao abrir a porta de uma geladeira, o ar quente entra, e o sistema precisa trabalhar para remover esse calor.
A entropia, nesse caso, descreve a dispersão desse calor para fora, ajudando a geladeira a manter a temperatura interna desejada. Pergunta 9. Qual é a eficiência máxima de um motor térmico ideal? 1 é igual a QC sobre QH, QH menos QC, 1 é igual a TC sobre TH, ou QC sobre TC? menos TC sobre TH. A eficiência de um motor térmico ideal é dada pela fórmula 1 menos TC sobre TH, onde TC é a temperatura da fonte fria e TH é a temperatura da fonte quente. Um motor térmico é uma máquina que converte energia térmica em trabalho mecânico. Esse processo geralmente envolve a queima de combustível para produzir calor, que então é usado para gerar movimento. As usinas termoelétricas funcionam de maneira semelhante, convertendo energia térmica em energia elétrica. Numa usina termoelétrica, a eficiência térmica é crucial para garantir que a maior quantidade possível de energia seja gerada a partir do calor produzido pela queima de combustíveis. Isso significa que, ao transformar calor em eletricidade, os engenheiros tentam reduzir o desperdício de energia e aumentar a produção de eletricidade, fazendo o melhor uso possível do calor gerado. O objetivo é maximizar a quantidade de calor que é convertida em eletricidade e minimizar a quantidade de energia desperdiçada, geralmente na forma de calor residual. Por exemplo, uma usina termoelétrica que opera com alta eficiência térmica pode gerar mais eletricidade com a mesma quantidade de combustível, o que não só economiza recursos, mas também reduz as emissões de poluentes. Pergunta 10. Qual é a fórmula do coeficiente de desempenho COP de um refrigerador? COP é igual a W sobre QC, COP igual a QC sobre W, COP igual a QC vezes W, COP igual a TH menos TC. COP que é igual a QC sobre W. O coeficiente de desempenho COP de um refrigerador é dado por COP que é igual a QC sobre W, onde QC é o calor removido do ambiente e W é o trabalho realizado pelo sistema. O COP, coeficiente de performance, é uma medida que ajuda a entender a eficiência de um sistema de ar-condicionado. Ele mostra quanto de resfriamento ou aquecimento o ar-condicionado consegue gerar para cada unidade de energia elétrica consumida. Quanto maior o COP, mais eficiente o sistema é em transformar a energia elétrica em resfriamento. No dia a dia, um ar-condicionado com um COP mais alto consome menos energia para fornecer a mesma quantidade de resfriamento, o que resulta em contas de luz mais baixas e menos impacto ambiental. Por exemplo, se você usar um ar-condicionado eficiente, ele vai manter sua casa fresca gastando menos energia elétrica, o que pode ser uma grande economia ao longo do tempo. Engenharia Civil e Estruturas. Pergunta 11. O que é fator de segurança em projetos estruturais? O peso total da estrutura, a diferença entre cargas atuantes e cargas últimas, razão entre a resistência do material e a tensão aplicada, ou custo adicional de reforço? Razão entre a resistência do material e tensão aplicada. O fator de segurança em engenharia estrutural é a razão entre a resistência de um material e a carga que ele pode suportar sem falhar. Ele serve para garantir que a estrutura será segura, mesmo em condições imprevistas. Quando engenheiros constroem uma ponte ou um prédio, eles não apenas projetam a estrutura para suportar o peso normal das pessoas, carros e objetos. Eles também consideram fatores imprevistos, como ventos muito fortes, terremotos e até o desgaste que ocorre com o tempo. Para garantir que essas estruturas possam resistir a esses eventos inesperados, eles aplicam algo chamado fator de segurança. Esse fator é basicamente uma margem extra de segurança adicionada ao projeto, para que mesmo que algo aconteça que sobrecarregue a estrutura, ele não desabe ou sofra danos graves. Por exemplo, se uma ponte for projetada para suportar 100 toneladas, o engenheiro pode projetá-la para suportar 150 toneladas, mesmo que o peso normal esperado seja 100 toneladas. Isso ajuda a garantir que a ponte seja segura mesmo em circunstâncias extremas. Pergunta 12. Qual tipo de fundação é mais usado para solos pouco resistentes? Fundação profunda, fundação rasa, fundação em laje ou fundação direta? Fundação profunda. Quando o solo é pouco resistente, utiliza-se fundações profundas como estacas para transferir as cargas da estrutura para camadas de solo mais firmes e profundas. Em locais onde o solo é instável ou muito mole, como em pântanos ou áreas alagadas, não é seguro construir uma casa ou um prédio diretamente sobre a terra, pois o peso da construção pode fazer com que ele afunde. Para evitar isso, os engenheiros usam fundações profundas, que são como pilares enterrados no solo. Um exemplo comum dessas fundações são as estacas, que são longos pedaços de metal ou concreto que são cravados profundamente no solo até que alcancem camadas mais firmes. Essas estacas transferem o peso da construção para essas camadas mais fortes e seguras, garantindo que a estrutura fique estável. Um exemplo fácil de entender seria comparar com um prédio de vários andares.
Se os alicerces não estiverem bem firmados em solo firme, o prédio pode afundar ou ficar torto. Portanto, essas estacas ajudam a segurar o prédio na terra firme, mesmo que o solo acima seja fraco ou instável. Pergunta 13. O que é concreto armado? Concreto misturado com metais líquidos, concreto reforçado com aço ou barras metálicas, concreto impermeabilizado com resinas ou concreto que resiste a explosões? Concreto reforçado com aço ou barras metálicas. O concreto armado é uma mistura de concreto com aço, usado para reforçar a resistência à tração do material. O aço é inserido no concreto para resistir às forças de tração, enquanto o concreto resiste às forças de compressão. O concreto armado é um material amplamente utilizado em construções, como edifícios e pontes, porque combina os benefícios do concreto e do aço, oferecendo resistência tanto à compressão quanto à tração. O concreto em si é muito forte para suportar compressão, quando as forças tentam esmagá-lo, mas é fraco quando submetido à tração, quando as forças tentam esticá-lo. Para resolver isso, os engenheiros adicionaram barras de aço ao concreto, criando o concreto armado, que é muito mais resistente e capaz de suportar diferentes tipos de forças, tornando as estruturas mais seguras e duráveis. Esse tipo de concreto é usado em praticamente todas as construções grandes, pois a combinação do aço e do concreto permite que as estruturas resistam ao desgaste e a diferentes tipos de tensão, como aquelas causadas pelo peso do edifício ou até mesmo por forças externas como o vento. Pergunta 14. Qual é a principal função das juntas de dilatação em obras? Aumentar a resistência da estrutura, facilitar o transporte dos materiais, reduzir o peso da construção ou permitir movimentos térmicos sem causar danos? Permitir movimentos térmicos sem causar danos. As juntas de dilatação são usadas para permitir que as estruturas se movam devido à mudança de temperatura. Elas evitam que a estrutura se deforme ou sofra trincas devido a esses movimentos. A aplicação das juntas de dilatação em grandes construções, como estradas e pontes, é fundamental para garantir a segurança e longevidade dessas estruturas. Quando a temperatura muda, os materiais da construção, como concreto e metal, se expandem ou se contraem. Sem essas juntas de dilatação, essa movimentação poderia causar rachaduras ou danos significativos nas superfícies das estradas ou pontes. As juntas de dilatação funcionam como espaços projetados para acomodar essas mudanças de tamanho sem prejudicar a estrutura. Elas ajudam a evitar tensões e rachaduras, permitindo que a estrutura respire, conforme as variações de temperatura. Isso é especialmente importante em locais com grandes variações climáticas ou em áreas expostas ao sol intenso. Pergunta 15. Qual é o ângulo ideal para posicionar um guindaste, visando eficiência no levantamento de materiais pesados? 30 graus, 45 graus, 60 graus ou 90 graus? – 45 graus. O ângulo ideal para posicionar um guindaste visando eficiência no levantamento de materiais pesados é de 45 graus. Esse ângulo proporciona um melhor equilíbrio entre alcance e estabilidade, permitindo levantar grandes cargas com mais segurança e eficiência. Isso explica por que 45 graus é comumente utilizado para maximizar a capacidade de levantamento de guindastes, considerando fatores como o peso da carga e estabilidade do equipamento. Parabéns por completar o nosso desafio. O que achou do quiz? Comenta aí quantas perguntas você acertou e quais partes achou mais divertidas. Sua curtida e comentário ajudam muito o canal a crescer e continuar trazendo desafios como este. Não esqueça de compartilhar esse quiz com seus amigos e desafiá-los a superar o seu desempenho. Obrigado por jogar com a gente aqui no Gênio do Quiz. Espero que tenha se divertido tanto quanto nós nos divertimos criando esse desafio. Desejamos a você um próspero ano novo. Até o próximo quiz!